Para fazer um botox, eu brinco que você tinha que vender um rim. Hoje tá muito mais acessível você fazer um botox, porque tem muita gente fazendo. Ô, Gustavo, o cara vai colocar um negócio no rosto, cara. Como é que coloca qualquer coisa? É um conhecimento diferenciado para você deixar a pessoa mais bonita. Como que você enxerga isso profissionalmente? As pessoas estão removendo esse excesso de preenchimento para fazer procedimentos mais naturais. E eu lá atrás, eu já cantava essa bola. Ele é referência internacional em harmonização orofacial, com uma trajetória marcada por cursos ministrados na Europa e nos Estados Unidos. Dr. Gustavo Faisal atua hoje como mentor de elite para profissionais da saúde que buscam excelência técnica e segurança em procedimentos faciais. Focado em uma estética natural, ele atende pacientes do mundo todo que buscam rejuvenescimento sem perder a própria identidade. Sua abordagem prioriza o equilíbrio e a anatomia, fugindo totalmente dos exageros e focando em resultados que preservam a elegância de cada traço. Neste episódio, Dr. Gustavo abre o jogo sobre o mercado da estética e revela estratégias que transformam clínicas simples em grandes referências regionais com agenda lotada e pacientes satisfeitos. Eu não sou contra o preenchimento, eu sou contra aquele excesso. Perfeito. O excesso e pecar nesse excesso que é o problema. A gente vê muitos casos pela internet e tudo que viraliza, na verdade, são os extremos, né? Ou é um caso do tipo, a mulher tinha 70 anos e agora ficou com uma cara de 40, ou uma mulher que ficou toda deformada. Eu peguei todas as técnicas que já existem e uni em uma só. E que eu observava nesses pacientes é que eles tinham uma melhora gradativa e um resultado muito mais natural sem aquele excesso. Por que existe tanta briga entre médicos e dentistas para procedimentos estéticos? Olha, Cassim, eu vou ser bem honesto com você. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Newcast e hoje eu vou ler para vocês a apresentação do nosso convidado. O Newcast recebe o Dr. Gustavo Faisal, dentista especialista em harmonização orofacial, com formações e treinamentos no Brasil, Estados Unidos e Portugal. Reconhecido por unir técnica, estética e segurança em seus procedimentos, Dr. Gustavo também se tornou uma referência na área da harmonização orofacial, ministrando cursos, mentorias para profissionais que querem atuar nessa mesma área. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre as polêmicas da harmonização facial, os limites entre médicos e dentistas, o papel dos esteticistas e também sobre o futuro desse mercado que movimenta milhões, talvez bilhões em todo o planeta, gera muita discussão e não para de crescer. Meu amigo Dr. Gustavo Faisal, seja muito bem-vindo hoje aqui com a gente. Obrigado, Cassim. É um prazer falar com a tua plateia, com o teu público. Nem eu sabia que eu era tão famoso assim. Ou se é. Mas é um prazer estar aqui com você e é isso aí. Vamos lá, fazer um bate-papo, né? Vamos abrir a real pra galera, né, Gustavo? É isso aí, vamos sem papas na língua. Sem papas na língua. Vamos falar real. Vamos embora. Então, se prepare aí, porque ó, não é aquele bate-papo calminho, tranquilinho, só aquilo que você já ouviu por aí. Se prepara. O Gustavo realmente, ele fala real, porque é um cara que não deve nada pra ninguém. Começando, Gustavo, a gente conhece há um bom tempo, trabalhamos juntos, fomos sócios de um projeto maravilhoso. Sim. E eu me lembro de, naquela época, eu pesquisar sobre dentistas da harmonização e achar quase ninguém, cara. Não tinha referência. Então a gente criou muita coisa naquele começo. Eu não tinha referência para trabalhar no teu marketing. Eu falava, cara, quem que tá fazendo? Eu só achava você fazendo. Como que foi o começo? Você é um dos pioneiros nisso. Conta um pouquinho desse seu começo com a harmonização. Sim, eu comecei ali por volta de 2012, na época, quando não tinha ninguém, cara. Eu sou implantodontista, né? Nato, sempre fiz implante na minha vida. E naquela época não tinha praticamente ninguém fazendo harmonização facial. Só que nós fazíamos apenas por função. O que é função? Um bruxismo. Eu lembro que eu fazia porque eu tinha que colocar um implante naquele paciente e a carga dele era muito forte, então tinha que tirar um pouquinho dessa carga. E eu fazia essa aplicação. E os pacientes, eles perguntavam, mas doutor, por que você aplica que não pode aplicar nas outras áreas da face? O que era muito mais difícil fazer. Masseter é muito mais difícil. Masseter, músculo temporal. E por que não fazer aqui, não fazer na região do bigode chinês? E isso foi aos poucos, a gente foi conquistando aos poucos. Então eu comecei ali por volta de 2012 com a bichectomia, né? Na época da bichectomia. Nossa, teve uma alta disso, né? O primeiro a dar curso no Brasil de bichectomia. Uau. O primeiro a dar curso no Brasil. Por volta de 2014, 2015. Inclusive já tive alunos famosíssimos que hoje, né? Cita alguns pra gente, pô. Quem? Bom, um dos meus alunos que fizeram o meu
curso de bichectomia. Bichectomia, não foi preenchimento. Tá. O Igor Alves foi um aluno meu. Gigante hoje. Pô, gigante. Na época, quando ele foi lá fazer o curso, ele não estava nem grande. Ele começou ali pequenininho. Hoje ele é a referência que ele é, né? Que é um massa. prazer imenso, né? Eu falar isso aí. Pra mim é muito orgulho, né? Que legal. Falar que eu já dei aula pro Igor Alves. Que massa. Então, 2012, você começa meio que... Tinha uma questão funcional, e aí os pacientes começam a perguntar, e você vai experimentando. Obviamente que é um cara estudioso pra caramba, foi buscar referência na gringa e tal, e começou a fazer. Cara, 2012 é muito no começo disso, né? Foi bem no comecinho. Bem ali onde ninguém sabia. Então, a gente meio que tinha que aprender com a gente mesmo. Não tinha professor, não tinha curso para isso. Foi lá em 2015, 2016 que a gente idealizou o primeiro curso de harmonização facial para cirurgião dentista. Tá. Porque até então ninguém podia fazer, era só nós, né? Nós e os médicos. Tá. E aí a gente montou um curso de bichectomia, toxina botulínica e preenchimento facial associado com fios. Então, um dos primeiros cursos de harmonização facial do Brasil fui eu que dei, eu com a minha colega, minha ex-sócia, Anelisa Pavlenko, que está hoje nos Estados Unidos. Que legal. Mas a gente rodou o Brasil, Cassinha. Rodou o Brasil, o mundo, viajando que ninguém dava curso. A gente foi para Minas Gerais, para Bahia, para Fortaleza. Eu falo que tinha época que eu ficava no aeroporto. Meu final de semana era aeroporto. Aeroporto e casa quase nunca. Nossa. Voltava para cá para trocar de roupa, para tomar banho e viajar de novo. Cara, era uma loucura. loucura. Era uma loucura. E mesmo. aí, com isso, o consultório bombando, porque você começou a aparecer muito, aparece como um mentor, como um professor dos dentistas, ensinando, consultório lota, viagem fora do Brasil. Fora do Brasil. Loucura. Então, foi uma loucura. Graças a Deus, eu falo que aquilo, a harmonização facial, ela me deu um alavanco na minha vida. Foi ela que me colocou onde eu tô agora. Então, eu agradeço muito a ela. E é isso, cara. Foi uma trajetória bem louca, né, na época. Hoje eu estacionei, né? Hoje eu tô muito mais quieto, muito mais parado, focado na minha clínica, né? E é isso. Que legal, cara. E me fala uma coisa, você falou que foi uma grande alavanca a harmonização. E lá no começo não tinha muita gente fazendo. Como que foi a sua cabeça, como dentista tradicional, que fazia um trabalho específico, abrir esse novo campo e se permitia fazer isso? Porque hoje, Gustavo, eu vejo entre os meus clientes, mentorados e pessoas que aparecem no meu Instagram, uma resistência muito grande de alguns dentistas de atuar nessa área. Como que foi essa mudança de mentalidade, cara? Na verdade, como eu sou uma pessoa que gosto muito, eu sou muito curioso, assim. Eu sempre fiz cirurgia, sempre gostei de aprender mais. Então, naquela época, não foi tão difícil, porque a hora que eu vi, como eu disse que eu comecei com a bichectomia, foi muito fácil, porque bichectomia é intraoral, é dentro da boca. É só fazer uma incisão, como eu era muito bom em cirurgia, eu fiz aquilo e tirei de letra. A partir do momento que eu comecei a sair daquilo para a toxina botulínica, foi um pouquinho mais difícil, mas nada impossível. E eu lembro na época que tinha muita resistência mesmo. Tinha profissional que falava que a gente era até fora da lei, né? Não, como é que você está atuando num negócio que não é seu? Eu ficava pensando, mas peraí, como que não é meu? Essa área é do cirurgião dentista. Eu não falo todos os cirurgiões dentistas são especialistas nisso, sabem fazer. Não, eu já dei muito curso, cara, assim, já vi, teve muito aluno meu que falou, Gustavo, isso não é pra mim, eu não vou conseguir fazer, então eu vou desencanar disso aí. Tem muito dentista que é assim, que sabe diferenciar isso aí. Mas na época, cara, eu comecei a fazer, foi muito simples, foi muito fácil. E aí, todas essas pessoas que eram resistentes na época, eu falo isso em 2015, 2016, tinha muita gente ali que falava, criticava a gente, falava, não, esse cara tá fazendo errado, imagina. E eu não conseguia entender, cara, assim, por que eles não entendiam que aquilo ia ser muito bom para odontologia? Por quê? Porque a odontologia, naquela época, eu era implanto. Eu lembro que para você vender um implante, cara, você tinha que, nossa, é difícil vender, muita gente fazendo. O que aconteceu quando eu comecei a fazer harmonização? Eu parei de fazer implante. Então eu dei vaga para o meu colega, abri um leque muito grande para a pessoa que trabalha com implante fazer implante. Hoje, muita gente se forma em odonto. Então, o que a galera estava escolhendo na época? Eles não faziam a odonto tradicional. Eles estavam partindo para a harmonização. E isso abriu esse leque para esse cara que fazia implante, que estava achando difícil vender e que está vendendo hoje muito mais fácil. Entendi. E eu não conseguia entender como que essas pessoas eram contra. Aí que eu comecei a pensar melhor. Os maiores influenciadores, eles faziam isso para chamar atenção. Por que eu vou falar mal dessa coisa? Eu nem conheço. Eu vou falar mal porque eu quero chamar a atenção desse público. Cara, era fato isso aí. Hoje,
muitas pessoas, muitos professores que são professores hoje, que falavam mal na época, dão aula disso. Olha a virada de jogo. Olha a virada de jogo. Aí que eu falei, cara, tava tudo planejado, né? Meio que planejado pra... Tudo que é começo, Gustavo, você estava no começo, tudo que é começo tem uma resistência natural, né? Tem, a galera natural. aponta, critica, pega hype, quer criticar, pega uma polêmica daqui, outra dali. Então, é natural. E é legal ver o quanto que você resistiu, persistiu nisso, virou uma grande referência, formou uma galera, tá ensinando, e hoje o mercado já aceitou, né? Aceitou, totalmente. Ainda tem algumas pessoas resistentes, né? Tem, a gente vai Porque falar disso. agora, né? Agora com a medicina em cima da gente, né? Eles querem monopolizar isso aí, né? Você sabe disso. Então, agora com essa onda de médico falando mal, tem um pessoal resistente. Mas é aquilo que eu sempre falo, que assim, profissional ruim tem em todas as áreas. Com certeza. Cara. Todas as áreas a gente vai ter profissional ruim. Sim. Então, isso aí é fato. Boa. Harmonização, quando a gente vai falar de harmonizar e vai mexer com o rosto da pessoa, a gente vai falar sobre estética, sobre a beleza. Como que você enxerga isso? Porque a gente vê muitos casos pela internet e tudo que viraliza, na verdade, são os extremos, né? Ou é um caso do tipo, a mulher tinha 70 anos e agora ficou com uma cara de 40, que é um caso extremo, ou uma mulher que ficou toda deformada, que é um caso extremo. No miolo tem gente ficando bonita, não é? Como que é a sua visão na estética, olhando... Porque, cara, a sobrancelha tem que estar no lugar, a boca tem que equilibrar com o nariz. Cara, é um conhecimento diferenciado para você deixar a pessoa mais bonita. Como que você enxerga isso profissionalmente? A pessoa ela precisa ter um conhecimento da face, assim. Então, só você olhar ali e analisar, existem pessoas que têm esse tino. É como ter tino para negócio, é como ter tino para qualquer outra atividade. Então, tem gente que tem tino para isso. Antigamente, aquela moda era o preenchimento extremo. Se fazia-se excesso de preenchimento. O que tem acontecido hoje? As pessoas estão removendo esse excesso de preenchimento para fazer procedimentos mais naturais. E eu lá atrás, eu já cantava essa bola. Eu já falava, não, calma lá. Não pode se exagerar tanto em uma face. Existem faces que precisam, sim, de preenchimento um pouco mais excessivo, mas tem faces que não. Então, por exemplo, você vai pegar um jovem, uma jovem de 20 e poucos anos e colocar 30, 40 ml nessa pessoa, eu acho um pouco exagerado. A gente precisa manter a naturalidade da face. E hoje voltou isso, com a naturalidade. A gente está trabalhando com o natural e não mais com aquele artificial. Lembrando, tem que fazer preenchimento, sim. Eu não sou contra o preenchimento, eu sou contra aquele excesso. Perfeito. O excesso e pecar nesse excesso que é o problema. Aí a pessoa entra para ficar um pouco mais bonita e sai muito mais feia. Exato. Porque exagerou. Todo exagero vai trazer alguma coisa que não é legal. Não Fato. é. Tudo que você exagera. Você vai comer em excesso carboidrato, você vai ficar gordo. Você vai comer em excesso, vai beber em excesso, você vai virar um alcoólatra. Então, o excesso não vale a pena. Você já negou o paciente ali na hora que o paciente fala assim, mas eu quero tanto, mas eu quero mais. E você percebeu que isso não ia ser bom para o paciente, para a sua carreira, inclusive, e já negou na hora? Já, inclusive, há pouco tempo atrás. A paciente veio de fora. Ela veio de Minas Gerais, coitada. Ela veio, viajou, chegou lá na clínica. A hora que eu olhei, ela é uma paciente jovem, bonita, só que ela estava extremamente preenchida, muito preenchida. A hora que eu vi aquilo, ela falou, ainda queria só preencher um pouquinho aqui, não tinha nada, assim, era nada. Só faltava... E ela era ficcionada com aquilo. E o que eu falei para ela? Com muita calma, né? Muita paciência, porque a gente tem que tomar cuidado para ela não fala, né? Eu falei para ela, olha, você está um pouquinho acima, né, do normal. Então, o que eu faria, no seu caso, removeria um pouco desse excesso, que era um excesso aqui, ó, nessa região. Eu removeria um pouco desse excesso e talvez trabalharia com fio, para fazer uma tração aqui, para ficar mais natural, porque ela era jovem. Se ela fosse uma paciente aí dos seus 50, 40 anos, já teria que remover e fazer uma cirurgia. Mas como ela era jovem, remove isso e começa a trabalhar com os fios de sustentação, que é muito mais natural, são muito mais naturais. Então, eu já falei não para muito paciente. Falando um pouquinho de fios, eu me lembro que na época, eu não lembro os nomes, mas tem o nome da técnica e tal, teve coisa que você criou no meio disso. Vamos falar um pouquinho de fio, porque tem gente que olha a harmonização só como preenchimento, por exemplo, mas tem várias outras técnicas, outras coisas, né? Fala um pouquinho de fios, que eu sei que você é um pioneiro nisso também. Eu sempre gostei muito do fio, porque o fio, além de provocar uma pequena tração na face, ele provoca bioestimulação natural do seu corpo, né? Você vai colocar um fio lá, ele vai bioestimular pela formação da cicatrização. Todo esse processo cicatricial promove a indução de colágeno. Então, é natural que ele vá promover, sim, uma indução de colágeno. Então, o paciente que vem no consultório, trabalha e faz o fio, ele sai de lá muito mais natural. Então, o que eu faço? O que eu fiz, né? Na verdade, eu criei
um protocolo que eu apelidei carinhosamente de protocolo full. Eu peguei todas as técnicas que já existem, lifting temporal, fio de PDO e preenchimento com bioestimulador, e uni em uma só. E aí o que eu falei? Falei, vou criar esse protocolozinho, não foi nada, a gente não fez nenhum estudo de caso, é só a nível clínico. Então, o que eu observava nesses pacientes é que eles tinham uma melhora gradativa e um resultado muito mais natural sem aquele excesso. Então, o fio, para mim, hoje é uma ferramenta que eu tenho no consultório lá, que vale muito a pena e tem muito paciente que procura, porque é natural. É aquele processo normal de formação de colágeno. Claro, se você vai fazer, vou colocar o fio lá, vai promover indução de colágeno? Vai, desde que o paciente também trabalhe essa indução de colágeno. Então não adianta só colocar um fio. O que vai adiantar? Eu colocar um fio, o paciente bebe em excesso, o paciente não dorme, o paciente não come direito uma carne, né? Não come uma proteína, porque colágeno é proteína, você precisa de carne para produzir colágeno. Então é preciso ter todo esse entendimento. Então eu criei sim esse protocolo, chama-se protocolo full, o paciente vai lá na clínica, eu avalio todo ele. E hoje eu estou criando na clínica também protocolos cirúrgicos, para dar mais longevidade ainda para aqueles pacientes que não surtem efeito com protocolo com fio, protocolo com ácido hialurônico, aqueles pacientes que têm um pouco mais de idade e têm uma flacidez mais excessiva. Isso é interessante, é legal você falar, porque uma das premissas com relação à estética, que o pessoal fala de antes e depois e tal, é porque cada organismo responde de um jeito. Fato. Então, se você cria um protocolo para quem reage de uma maneira diferente, dependendo da idade, se é mais flácido da pele ou não, você está literalmente protegendo a tua carreira, a profissão e cuidando do paciente. Exato. E você escolhe o que é melhor para ele, não é isso? Exato, é isso aí. Tem muito paciente que vai lá na clínica que eu falo que eles veem uma foto de antes e depois de uma paciente mais jovem. E aí é aquele paciente que tem lá os seus 60 anos. Eu vi que você transformou ela, mas ela é mais jovem, né? Então, para esse paciente de mais idade, às vezes um protocolo cirúrgico cabe melhor para o caso dele. Perfeito. E dá para fazer lá na clínica também agora? Dá para fazer lá na clínica, a gente faz com anestesista, monitoramento cardíaco, a anestesista leva todo o material, a clínica está preparada para isso. Então, eu faço lá na clínica com muita tranquilidade todos esses pacientes que me procuram para realizar essa cirurgia. E sobre o protocolo full, eu não sei como está a sua agenda hoje, mas você ainda tem cursos presenciais na tua clínica sobre ensinar os seus protocolos para outros profissionais que querem aprender? Ainda existe isso lá? Faz tempo que a gente não se fala, né? Tem isso ainda? Ainda tem. Só que o que eu decidi fazer? Eu não coloco muita gente para participar. Tá. Eu faço cursos com menos pessoas. Eu vi que assim eu consigo dar muito mais amparo para esse aluno. Eu consigo deixar ele muito mais seguro para fazer, porque eu fico na mão ali, olhando ele fazer. Quando eu colocava 10 pessoas, 8 pessoas, era muita bagunça, não tinha como. Então, hoje eu vejo que fazendo com poucas pessoas, o aluno sai de lá muito mais preparado para realizar esse protocolo. Perfeito. Cara, é um super VIP, então. Você está falando de quantas pessoas? 4? 3, 4 pessoas no máximo. No máximo. Quantos dias? São 3 dias. 3 dias? 3 dias. Inteiros, assim, de 8 a 8? De 8 a 8 horas. Eu tenho protocolos que eu realizo em um dia, de alunos que já fazem e só querem ir lá aprender a técnica mesmo. Então, eles ficam lá um dia comigo atendendo de 3 a 4 pacientes direto, ali ininterrupto, e eles saem preparados, com certeza. Eu falo que se você fizer meu curso e não sair preparado, você vai voltar lá na minha clínica para fazer de novo. Vai até ficar bom. Vai até ficar bom. Legal. E você que está assistindo a gente aqui, se é um profissional da área que está habilitado para fazer esse tipo de formação, esse tipo de treinamento com o Gustavo, olha a possibilidade que você tem hoje. Gustavo está aí há praticamente 15 anos, foi um dos primeiros, um dos pioneiros de harmonização em várias técnicas. E hoje você pode estar lá na clínica dele, lado a lado com ele, trabalhando com o paciente real. Paciente modelo? Paciente modelo. Paciente modelo com o paciente real ali. E o Gustavo ali praticamente pegando na tua mão. Quanto que você vai aprender, quanto que você vai economizar de curva de aprendizado e de tempo se você puder estar do lado de um cara que é referência e vai pegar na tua mão para te ensinar. Recomendo, hein? Vou deixar seus contatos, Gustavo, na descrição do vídeo, pra galera te chamar no Instagram, é o melhor caminho? Top, pode ser. Chama o Gustavo no Instagram, vou deixar aqui na descrição o link dele, chama lá e fala, e ó, tiver oportunidade, vem aprender que o Gustavo é fera mesmo. Isso aí, show. E tem uma coisa legal, Gustavo, eu criei isso pro marketing, vale pra tudo. Resultado cala. Quer questionar meu brinco, meu cabelo, quer, né, o Cassinho do Antigo Testamento que você conheceu, cabelo comprido, coque, umas roupas de rock e tal. Quer não gostar de mim? Tudo bem. Mas, cara, eu tinha 30 mil alunos. 40 mil, 50 mil, hoje eu tenho 60 mil alunos, milhares de mentorados, milhões em vendas para mim, para os meus clientes.
Quer me questionar? Questiona. Os meus métodos, resultados, não. E isso vale para você, porque seus resultados estão lá no seu feed. Tem um monte de foto que você colocou, análise de caso e tudo mais. Sim. Como que você lida com os haters, porque você tem Instagram grande, como você lida com os haters diariamente comentando nas suas publicações? Olha, eu já teve momentos que eu ficava puto, né? Ali, falava, não, vontade de falar, vai. O que eu comecei a pensar? Falei, não, acho que o problema não tá ali comigo, tá com eles mesmos, né? São pessoas que não têm muito o que fazer, eles vão lá e comentam coisas que não devem, né? Comentam, acho que, problemas deles, né? Ela fala, eu não faria isso, eu não faria aquilo, mas a pessoa que tá ali, ela faz, ela quer fazer, ela quer se sentir bem. Então, se você não quer fazer, eu acho assim, eu quando vejo um post, né? Alguma coisa que não gostei, eu só faço assim, ó. É tão simples, né? É tão simples, né? Eu só passo o dedo. Mas eu acho até que é bom, né, esses haters, porque eles engajam, né? Engajam. Tem hater que vai lá e manda bala e o post engaja. Mal sabe, eles estão ajudando pra caramba. Eles que estão ajudando demais a gente, né? Mas sentido. É isso, cara. A gente tem que saber lidar com esses comentários, né? Essas pessoas que falam, né? E é isso aí. É um preço do crescimento, né, Gustavo? É um preço do crescimento. Porque imagina assim, eu tenho 2, 3 mil seguidores, nunca ninguém xinga, mas nunca ninguém comenta, mas nunca ninguém elogia, nunca acontece nada. Cara, desculpa, você vai ser um profissional que vai ter uma limitação muito grande de captação de pacientes, de expansão, de crescimento. Quando a gente fura a bolha e começa a atrair o hater, qual que é o primeiro sinal? Cara, eu saí dos amigos, dos amigos, dos amigos e de pessoas que me viram talvez um dia na vida. Eu estou num lugar agora que é todo mundo. E é natural que o hater surja para fazer uma crítica, um apontamento, discutir, xingar, tudo isso acontece. Então, se você tem haters ou começou até agora, é um bom sinal. Não fique chateado, tá? E faz que nem o Gustavo. Vai lá e conversa elegantemente, justifica, mostra, porque o hater engaja, isso viraliza e no final acaba sendo bom para você. É isso aí. Efeito colateral. Vamos lá, Gustavo. Polêmica 1, hein? Vamos lá. Por que existe tanta briga entre médicos e dentistas para procedimentos estéticos? Você entende que o médico quer fazer uma reserva de mercado, que ele quer evitar que outras pessoas entrem? Você entende que o médico só está preocupado com a saúde das pessoas mesmo? Onde é que está a sua visão real sobre esse caso? Olha, Cassim, eu vou ser bem honesto com você. O que eu vejo na real desses médicos que entram ali, fazem até posts, né? Eu já vi esses dias post do CREMESP falando sobre a área da atuação, tome cuidado com os não médicos. Aí eu vejo da seguinte maneira, claro, quando a gente começou a fazer, a gente tirou uma fatia desse bolo deles, né? Eles tinham um bolo desse tamanho de chocolate, que era inteiro deles. Aí começou a fatiar. A odonto pegou um pouco, a biomedicina, a enfermagem, a fisioterapia, agora até a biologia, né? Se eu não me engano, está podendo fazer. E naquela época, quando a gente começou, eles não imaginavam que esse bolo, eles não iam ficar só com essa metade, com essa parte desse bolo. Então, é claro que é reserva de mercado. Se lembra, na época, antigamente, eu lembro que para fazer um botox, eu brinco que você tinha que vender um rim. Né? Lembro disso. Fazer um botox, um preenchimento. Era um financiamento. Era um financiamento que você tinha que fazer. Hoje está muito mais acessível você fazer um botox, porque tem muita gente fazendo. Só que, ao mesmo tempo que está muito mais acessível, é preciso tomar, sim, cuidado com quem você está fazendo. Porque o mercado cresceu tanto, você imagina, a odontologia, nós temos 450 mil dentistas inscritos no CRO. Temos mais de 500 e poucos mil médicos inscritos no CRM. Agora, você imagina juntar biomedicina, farmácia. Cara, virou uma loucura. É muita gente fazendo. Então, com certeza, a medicina está, sim, preocupada com a reserva de mercado, porque isso lucrava, isso dá muito dinheiro. Né? E imagina só que eram eles, né, os detentores dessa prática. Fazer botox, fazer preenchimento, dava-se muito dinheiro. Então, eram poucos dermatologistas inscritos no CRM, eram poucos. Hoje tem muito. E hoje tem, além de dentista, além de médico, dentista, biomédico, farmacêutico, fazendo. Então, dividiu demais, né? Dividiu demais. Certo. E eu até entendo eles, né? Porque, poxa, tiraram o nosso ganha-pão, meu. Mas eu falo que a medicina, ela é ampla. Nós, por exemplo, nós só podemos atuar daqui, ó, da cabeça para cima. O médico, o cirurgião dentista não pode fazer a parte corporal. Então, o dermatologista ainda tem o corpo inteiro
para ele trabalhar, né? Deixa um pouquinho para vocês, gente. Deixa um pouquinho pra gente. Eu acho que esse negócio de querer ficar denegrindo a imagem de um, eu mesmo já dei muita aula, cara, para muito médico, muito dermatologista, para muito cirurgião plástico. Já ensinei muito cirurgião plástico a fazer fio, dermatologista a fazer fio, toxina botulínica. E eu tenho uma referência muito boa desses colegas dermatologistas que fizeram um curso comigo. Agora, tem uma parte ali, uma parte que eles só batem em cima da gente. Batem em cima porque são ruins, que não são bons. Por quê? Porque eu acho assim, o cara que é bom, assim, ele não precisa ficar falando mal do outro. Ele tem a agenda cheia. É isso. Ele não precisa ficar denegrindo a imagem do outro para poder chamar a paciente para ele. Olha, eu vi isso aqui. Quanto caso de dermatologista eu já peguei que errou ali, que começou a necrose, a disparar necrose em nariz. Quanto caso? Eu já tive que solucionar. Mas eu não fiquei ali na internet, eu peguei esse caso aqui desse dermatologista aí. Não é, cara? Eu acho que quando você trabalha sério, você tem uma audiência boa, você tem uma credibilidade, você não precisa disso. Faz sentido. Faz sentido. E a parte interessante disso tudo que você diz, Gustavo, é que lá na essência, você falou agora há pouco, tem profissional bom e picareta em todas as áreas, cara. Sim. Em todas. Tem médico que costura o cara com a tesoura dentro, com gás dentro. Acontece de tudo, que opera a perna errada, tem falha de tudo quanto é tipo. Tem advogado picareta, tem tudo. Tem restaurante que o cara faz uma comida estragada, tem tudo. Então, gente, sem essa coisa de generalizar, não dá para você falar assim, todo dentista está fazendo errado, nenhum dentista deveria fazer. Uma vez que você vai encontrar dentistas com resultado melhor do que médicos. Você vai encontrar médicos com resultados melhores que dentistas. Isso acontece em tudo na vida. Então, analise a pessoa que está tentando contratar um serviço ou fazer um procedimento. É sempre estudar o caso, né? Simples. Pesquisa a pessoa. Pesquisa a pessoa, saiba quem ela é, vai lá no conselho, vê se ela tem algum problema judicial, vê se ela tem alguma queixa, né? Eu acho que é muito fácil você saber com quem você está lidando. E eu falo, escolher um profissional, continua com ele, não sai dele. Hoje a pessoa procura preço, cara. É preço. Então você muitas vezes perde um paciente por conta de um preço mais barato. E não existe almoço grátis, né, Cassim? Fato. Não existe, cara. você vai lá, Botox por R$600. Não tem como um negócio desse, né? Não paga nenhum custo, Não paga nenhum custo do Botox. Você vai fazer Botox por R$600, aí o paciente vai lá, faz. Hoje em dia a gente sabe que tem muito produto falsificado vindo lá do Xing Ling, né, da China. E aí você vai lá, não sabe o que estão colocando em você, coloca um produto que não é bom, muitas vezes pode até dar certo, e quando não dá certo, vira o esses negócio... casos bizarros que a gente vê, né? Casos bizarros que a gente vê. Mas olha que interessante essa cadeia do preço. Se está muito barato, óbvio, você precisa desconfiar, porque a lei já diz assim, né? Quando está barato, o santo desconfia, é uma real. Então, se está muito barato, o produto provavelmente não é original. Aí, o profissional provavelmente não é um especialista, porque um especialista não trabalha de graça nem barato. Aí, o espaço físico da pessoa não é a melhor clínica, com o melhor cuidado. Então, tudo cai muito de qualidade. Aí você vai lá num precinho que você pode pagar, e eu entendo, nem todo mundo pode pagar um super preço, mas esteja consciente. Porque você está contratando pelo preço e não pela qualidade do profissional, do procedimento, do produto, da clínica. Então, faça uma avaliação como um todo. Podendo, escolha o melhor profissional, porque, Gustavo, o cara vai colocar um negócio no rosto, cara. Como é que coloca qualquer coisa? Não é, né? Tem muita gente que acha que está indo no supermercado, né? Vou escolher um produto para comprar. Qualquer coisa eu troco. Qualquer coisa eu troco, mas não dá, você tá com o negócio no teu rosto. Quanto caso bizarro que eu já peguei ali, assim, de paciente que evoluiu com uma infecção. Esses dias eu tive um caso de uma infecção. O paciente fez aqui, malar e mandíbula. Infeccionou. Não tinha o que fazer, né? Não souberam tratar. E aí o que eu tive que fazer? Dreno, antibiótico, terapia. Tem muita gente que faz cagada, eu falo, né? Essa cagada. Cagada. Coloca preenchimento ali e aí viu que tá infeccionando, eles querem remover com hialuronidase. Cara, vira uma hialuronidase é uma enzima que remove o ácido hialurônico. Quando você coloca hialuronidase em um ambiente infeccionado, você cria uma piscina olímpica para a bactéria. Então isso é uma loucura, não sabe tratar, a gente não sabe tratar. Coloca, mas não sabe tratar. Boa, Gustavo. E agora, sobre esteticistas sem informações adequadas, sem conhecimento adequado, estão colocando a vida dos pacientes em risco. Teve casos recentes que a gente viu pela internet da vida de paciente virar óbito por conta de um procedimento, como esteticista, de um procedimento errado, de produtos errados, enfim, de tudo isso errado. Você é um profissional da área. Qual que é a sua visão sobre a esteticista não preparada nesse mercado? Sim, existem pessoas que sabem trabalhar e existem pessoas que não sabem trabalhar. Assim como existem pessoas
que não se atualizam e não têm uma capacidade ali, uma vontade de pegar e falar, vou fazer um curso que seja de biomedicina, que seja de enfermagem ou de farmácia, para eu poder atuar na minha área. Por isso que eu digo que a ignorância é uma bênção. Quando você é mais ou menos ignorante, você não tem medo. Você vai lá e atua, porque não é relativamente fácil fazer. Não conhece nem os perigos, pô. Não conhece os perigos, é só pegar uma agulha e injetar, né? E aí pode ser que dê certo, pode ser que não. E aí tem gente realmente que trabalha até bem, até que vai trabalhar bem, mas a hora que tiver algum problema, ela não vai saber resolver. Então aí que mora o perigo. Tá. Do esteticista sem um preparo. Não custa nada ele entrar numa faculdade de biomedicina, ele entrar numa faculdade de enfermagem, mas que seja presencial. Vai lá presencial todo santo dia estudar. E estuda. Aí sim, agora você só ser um esteticista, sem formação nenhuma, que eu saiba, tem gente até que faz Botox Delivery. Já ouviu falar disso aí? Não. Botox Delivery. Vai lá na casa da pessoa, faz Botox Delivery. E aí só sei que tem os casos lá do paciente que coloca Durex, né, pra subir a sobrancelha, porque caiu a sobrancelha. Meu Deus. E Botox e preenchimento. Até que o Botox não é tão perigoso, mas o preenchimento ele é muito mais perigoso. E aí, então, sim, com certeza, existe um certo risco em você fazer com um profissional que não tem habilitação para fazer. Se eu não me engano, eu não sei se o esteticista está podendo fazer. Se ele está podendo fazer, ok. Mas será que tem preparo para isso? Está estudando? Fez algum curso preparatório? Porque não é só fazer um curso de final de semana que você vai aprender. Você precisa ter um curso mais extenso para poder atuar nessa área. Se você não é formado em odonto, em medicina, ou nas outras áreas, biomedicina, enfermagem, que assim seja, né? Nas áreas permitidas, né? As permitidas. Eu vejo assim também, Gustavo. Aprender a técnica. Vamos imaginar que está habilitado, você pode fazer, né, harmonização orofacial. Ok. Mas, cara, é harmonização orofacial. Você vai trabalhar com o rosto de alguém para deixar aquilo bonito e harmônico. Exato. De repente, a pessoa é uma esteticista corporal e ela vai para essa parte do rosto. Será que ela tem um conhecimento estético de rosto? Onde é que o olho tem que ser de tal tamanho? Qual que é a altura? Não tem tudo isso? Tem. Altura do nariz, altura da boca. Não tem um padrão de beleza que se enquadra para fazer? Com certeza. Sem essa visão, adianta saber enfiar agulha, Gustavo? Não adianta nada. O cara só vai fazer, vai querer só ganhar o dinheiro dele ali, né? E eu digo que é aquele cara que vai ficar matando um leão por dia. Vai chamar um paciente, aconteceu uma coisa errada, talvez esse paciente não vai evoluir para nada, só vai evoluir para algum inchaço ou alguma inflamação, mas existem os casos de infecção. Eu tenho visto lá na clínica, eu vejo muito isso. Isso é fato, cara. Então tem que tomar assim um cuidado. Se você quer atuar, você que é esteticista, vá se formar, vai fazer uma formação acadêmica. Forma-se em biomedicina. É tão fácil hoje, cara, formar em biomedicina. Você vai lá e paga um curso de biomedicina. Existem cursos muito bons de biomedicina que ensinam biomedicina, farmácia, enfermagem, que seja. Ou até mesmo odontologia. Tem tanta gente aí que eu conheço que fala, poxa vida, eu não quero mais ser biomédico, eu quero ser odonto, quero fazer odontologia. E eu aplaudo essas pessoas que falam, poxa, elas estão ali buscando, querem estudar, evoluindo. Então não é assim, né? É aquilo que eu falei, não existe almoço grátis. Eu sou esteticista e vou fazer aplicação de produtos. É meio complicado, né? É bom estudar. E o paciente que está pesquisando, que quer buscar um profissional, é aquela dica de sempre, de pesquisar a pessoa. Hoje na rede social, Gustavo, o cara pode alugar uma Porsche, fazer um passeio num condomínio fechado, tira uma foto na frente da mansão, ou ele tira foto com o carro de alguém, e enfim, tem inteligência artificial. Sim. Hoje qualquer um pode bancar o super rico, bancar que tem a super clínica e passar a perna na galera da internet. Então, e eu trabalho com digital, eu vejo muito disso, né? Sim. Conselho para você que tem em casa que tem o sonho de fazer um procedimento. Pesquise não só no Instagram da pessoa, tá? Pesquise no Instagram, dá uma olhadinha em quem que essa pessoa segue, dá uma olhadinha nos comentários dos posts, dá uma olhadinha se tem alguma coisa de processo que nem o Gustavo falou. Se a pessoa está falando que tem uma formação, procura no conselho se ela realmente é formada, porque teve um caso recente de esteticista que se passava por médica. Sim. Ela falava que era. E aí colocava lá um número do CRM qualquer e se passava por médica, aí o paciente, na maioria das vezes leigo, ela falou que é médica. Deve ser, né? A gente confia em médico, né? Confia mais em médico que tudo na vida, né? Confia no médico. Vai lá ver. Falou que é dentista, vai lá no conselho e vê. Será que o Gustavo é dentista mesmo? Deixa eu ver aqui o CRO dele. Pesquisa. Tem como, não tem? Tem. É público isso? Com certeza é público. É só lá pesquisar. Número do conselho. Tá lá. Na minha bio tá lá, meu número do conselho. CRO 89614. Pesquisou, achou. É verdade. Achou, não tem como. Boa. Gustavo, vamos lá.
Você já viu casos graves de erro ou complicação por falta de preparo técnico? Vamos falar de 2 níveis aqui, tá? Que você abriu agora essa cebola para nós. Vamos falar de um erro por falta de preparo para fazer e, no segundo nível, o erro para lidar com intercorrências. Tá. Primeiro, um erro grave por não saber fazer, por falta de preparo. O que você já viu? Então, qual é o maior erro das pessoas? O que eu mais vejo é rinomodelação, nariz. Essa é uma região de extremo perigo, muito perigoso. Essa região, mas essa região, se você errar um pouquinho a mais da quantidade, você pode provocar até uma cegueira nesse paciente. Tive um caso de um paciente que foi lá na minha clínica, me procurou. Por quê? Porque a profissional, ela injetou, o nariz dela evoluiu para um início de necrose, porque a gente tem um início. Não é que vai necrosar. Dá tempo. Tem uma hora que dá tempo ainda. Dá tempo de você conseguir reverter aquilo. Você tem um tempo. O ideal é que seja nas primeiras 24 horas. Então, a paciente foi lá, estava isquêmico, começou a ficar muito roxo, um azulado. Eu brinco que é como o tecido querendo respirar e não ter como respirar. E começou a ficar muito azulado. E como é que se resolve isso? Tem que se remover na hora. E é muito fácil fazer isso aí. É só fazer uma remoção, remove-se todo o excesso de produto e se injeta a hialuronidase, que é a enzima que degrada o ácido. Então tem gente que parece que não tem muito discernimento nisso. Fica com medo também de fazer. Medo de fazer não tem, mas medo de resolver tem. Que acontece. Né? Então eu vejo muito isso. Assim. A falta de preparo, então, ela vai estar provavelmente ali numa questão de não conhecer a parte da anatomia, dos detalhes do rosto, onde é que tem nervo, vaso, esse tipo de coisa. Uma falta de preparo técnico para fazer. Técnico e preparo profissional mesmo, preparo de tempos ali, né? Porque durante todo esse tempo da minha trajetória, eu já vi de tudo, cara. Então, é fácil entender. Hoje, para mim, eu chego no paciente e falo, poxa, você nem marcou nada, porque eu já sei onde eu vou injetar. Para mim é muito simples, injetar um pouquinho aqui, outro pouquinho aqui, já sei o que fazer. E se por acaso acontecer de um início de necrose ali na hora, é fácil de reverter. Então, o profissional ele precisa desse tempo clínico também para poder intervir na hora do paciente ali. É o famoso campo de batalha, né, Gustavo? Exatamente. Você já viu tanto que você, com uma olhada mais rápida, você já tem uma noção de tudo que você precisa fazer. Exato. Se der um princípio de que vai complicar, você já conhece o padrão, você já identifica antes. Campo de batalha. Nada supera isso, né? Nada, isso aí. E nas intercorrências. E aí, o profissional que não está preparado para intercorrências. A gente vê matérias, né? Demorou para chamar o socorro, demorou para ir para o médico, não foi, vai para casa e toma um antibiótico, mas deveria ter encaminhado para um pronto-socorro, porque nem conseguiu reconhecer um padrão de que aquilo poderia piorar demais. Nesse sentido, o que essa pessoa poderia fazer se ela não tem um preparo de intercorrência? Existem treinamentos que são específicos para isso, cursos que são para isso? Como que o profissional pode aprender a lidar com intercorrência? Ou ele chama um outro profissional para cuidar quando deu problema? Como que é? Olha, tem muito caso aí que a gente vê na internet que a gente realmente não sabe muito bem o que aconteceu. Teve recentemente um influenciador que ele veio falecer, veio morrer por conta do fio de PDO. Eu vi. Então, parece que foi feito em março, não sei, e o paciente veio a óbito em agosto ou setembro, não lembro. Mas, enfim, passou-se muito tempo. Então, ninguém soube o que aconteceu. Eu não estava lá também para saber o que foi feito. Parece que esse influenciador fez outros procedimentos ali. Ninguém sabe se ele já fez outras coisas na região. Mas o que eu tenho para dizer é que fio de PDO, se você vê uma intercorrência com fio de PDO, intercorrência em cima de intercorrência, você tem que remover. É remoção. Não é tentar consertar. Não é tentar consertar nada, tem que remover. Beleza, fiz um fio de PDO, evolui para uma inflamação, tá inflamando. Um anti-inflamatório vai resolver. Resolveu? Ok, é normal inflamar. Agora, infecção recorrente, isso não é normal. Então, o profissional, se ele não consegue lidar com aquilo, ele precisa sim passar para um outro profissional. Vai passar para um outro profissional, você precisa abrir essa região. Você precisa abrir e remover com uma abertura de pele. Então, para isso, você precisa ser treinado para conseguir fazer isso. Perfeito. Se o cara não é treinado, eu vou baixar do salto e vou entregar o meu caso para uma pessoa que é treinada. Em nome da vida do paciente, Em nome da vida do paciente. Agora, eu não sei o que aconteceu com esse caso. Parece que ele se passou por médico, eu não sei muito bem como foi isso aí, mas enfim, é uma fatalidade, né, cara? Quando acontece isso, tem que tratar, né? Mas o que você está falando é interessante porque, pegando esses
esses dados. E, gente, a gente está falando aqui do que a gente não lembra com certeza, tá? Tá na internet, você acha as datas exatas. Mas vamos pensar que arrastou um caso por 6 meses. 6 meses de complicação não é normal. Não, imagina. Não é. Não Inflamou um pouquinho, tomou 2 dias, 10 dias, ok, foi. Não. 6 meses arrastando, tentando recuperar um negócio que de repente era para ser tirado. Exato. Cara, não tinha como que dar certo no final, né? Não tinha como. Tá certo. Vamos lá. O que diferencia um bom profissional de harmonização orofacial de um aplicador de Botox? Ó a pergunta. Aí, ó. Eita, Vai lá. essa daí é difícil, hein? Olha, na minha opinião, um aplicador de Botox, como eu falei pra você, tem em qualquer esquina, né? Tá cheio, porque, como eu falei, não é difícil fazer. Não é difícil. Agora, o que diferencia é aquele profissional ético, que trabalha com um bom produto. Ele vai te oferecer a melhor forma de aplicar, e principalmente o melhor produto. Você lembra que eu te falei que existem produtos duvidosos? Sim. Outro dia me colocaram dentro de um grupo, olha só o nome do grupo, Produtos da China. Nossa. A harmonização facial, produtos da China. E um monte de gente lá, ninguém fala nada. Mas aí, cara, e o cara manda inbox, produto isso, que tal, custa isso, custa tal. É daí que você se diferencia, né, desses profissionais. Você entregar um melhor resultado para ele com bons produtos. É aí que mora a diferença entre o profissional bom e o aplicador de Botox. Basta você parecer ser bom. É verdade. É só você colocar uma roupinha da Louis Vuitton, falar um pouco mais bonitinho na internet, que a pessoa se encanta com você. Você é mais bonitinho ali, a pessoa vai se encantar com você e vai lá. Só que ela não sabe o que você está usando. É aí que você tem a diferença do bom profissional e do mau profissional. Aquele aplicador e aquele que é bom. E ficou muito comum e popularizou essa coisa de estética em casa. E tudo bem, a pessoa vai com a maca e faz uma massagem, uma drenagem, tudo bem. Isso aí sempre funcionou no delivery. Mas você disse que agora tem o Botox Delivery. Então a pessoa chega, não sei, não conheço os profissionais. E de repente, será que está com a luva? Será que está com os procedimentos de cuidado necessário? Essa agulha, né? O descarte tem uma coisa específica para isso? É um risco. Claro. É um risco. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque ali no consultório está tudo preparado para você. Está preparado para descartar, tem um descarpac. Está preparado para fazer uma higienização, uma antisepsia, tirar toda aquela bactéria. A própria luva que eu estou utilizando ali. O retorno com o paciente. Ele vai voltar lá para saber como ficou, se ficou legal. Precisa aplicar um pouquinho mais aqui, precisa aplicar. Até esse próprio retoque é preciso estar bem paramentado. Tá, tem que cuidar disso. Tem que cuidar. E a clínica é um ambiente preparado para fazer esse tipo de coisa. Então, não tá difícil de escolher, né? Não tá difícil de escolher, gente. Outro dia fecharam um monte de clínica lá, né? No Cambuí. Ali no Cambuí. Teve uma blitz? Fizeram, acho que umas 6 clínicas foram fechadas. Caramba, tipo num rapa assim? Num rapa. Pegaram um produto vencido, toxina falsificada. Nossa. Aquelas toxinas perigosas lá, né? E é isso, né? Então, isso que é o problema. E recentemente, acho que foi essa semana a notícia, foi liberado para dentista receitar Monjaro, que está em alta. Todo mundo fala em Monjaro só agora. Sim. Já foi o Ozempic, né? As outras coisas e tal. Exato. Hoje é Monjaro. A sua opinião, qual é sobre isso? Olha, eu vi que saiu uma normativa, né? É lei, o cirurgião dentista tem a capacidade de prescrição desse medicamento, desde que seja para uso odontológico. E no caso, o que seria o uso odontológico do Monjaro? O paciente que tem uma apneia do sono, um paciente que é um pouco mais obeso, que tranca, que não consegue respirar. Qual é a minha opinião? Quem for da área que faz o tratamento da apneia do sono, seja o orto, seja o bucomaxilo, aquele profissional que trata a apneia do sono, ele pode sim prescrever, desde que ele faça mais cursos sobre isso. Porque eu também não posso chegar, não entendo nada de apneia, não entendo nada de... Eu vou lá e prescrevo, vamos tomar o Monjaro só porque dá para tomar por causa da apneia. Só que eu não entendo de emagrecimento, né? Não é a minha área. Eu não sou também leigo, eu entendo um pouco, mas eu não sou o profissional correto para você se consultar. Agora, o profissional que trata a apneia do sono, que vai realmente tratar a apneia, vai emagrecer esse paciente... Para tratar a apneia do sono, desde que esteja preparado com os seus devidos cursos, eu não vejo problema nenhum em fazer a prescrição. Se você me pergunta, eu prescrevo? Não, eu não prescrevo porque minha área não é essa. Cara, isso é ética. Isso é ética. Isso aí. Porque, Gustavo, quando libera, e é assim, você poderia, a partir de então, fazer. É isso aí. Só que, cara, você disse, não é minha área, não é onde eu atuo, não estou estudando sobre isso. Pode ser que daqui 6 meses você atue? Pode. Sim. Você vai estudar sobre isso, vai buscar informação e vai fazer valendo. Não vejo problema. O que eu vejo que a turma começa a ficar preocupada, Gustavo, é porque quando libera,
tem uns profissionais que falam, já que liberou, eu prescrevo também. E aí você vê um dentista do nada, que nunca falou sobre emagrecimento, posta falar, seu Monjaro está aqui. Exatamente. Fala, o que você entende? Nada, mas liberou para mim. Pô, tem muito disso. É esse o problema, né? É esse o problema, pô. Vamos lá. O que você pensa sobre dentistas que fazem harmonização orofacial barata só para atrair cliente? Como você falou agora há pouco, o cara vive como se não houvesse amanhã, é só um paciente por dia. Ele realmente não está preocupado com a volta, com a indicação e tal. O profissional, independente da formação, deixa eu ver, não, a pergunta é dentista, vamos ficar só no dentista. O dentista que só joga o jogo do dinheiro, qual barato mesmo, não tô nem aí porque eu quero trazer gente. Agora, como empresário, você que é um cara de sucesso, tem uma clínica maravilhosa, treinamentos fora do Brasil e tal, você como dentista, o que você acha do cara que só cobra barato por cobrar, cara? Olha, o que eu acho? Eu acho que assim, também não pode cobrar muito caro. Né? Vai cobrar muito caro, o paciente fica vendo ali que é meio inviável. Mas se você cobra muito barato, né? É uma coisa que não é muito justa comigo, com outro colega, esse profissional ele vai ter problema lá na frente, porque ele só... Quem que ele atrai? Ele atrai o paciente que busca preço. E esse paciente que vem por preço, ele vai atrair você. É aquela velha história. Quem por preço vem, por preço vai. Ele vai embora, vai te deixar na mão ali. Então eu não sou aquele cara que gosta de cobrar barato demais, mas também não cobro muito caro. Não é aquela coisa muito cara, inacessível para você lá na minha clínica. Não, eu cobro o justo. Eu cobro o que eu tenho de experiência, de anos com harmonização facial, e eu cobro realmente o justo que eu vou te entregar ali. Eu vou te entregar um serviço e eu tenho que te cobrar por esse serviço. O justo, apenas. Perfeito. E tem a questão estrutural, né? Você está num dos bairros mais nobres de Campinas, que é o bairro do Cambuí. Sim. Tem uma belíssima de uma clínica. Isso tem um custo. Claro. É diferente da pessoa que tem uma salinha em um outro lugar. Exato. Então, o teu preço é diferente. A tua experiência que você estudou, os anos que você fez, clientes que você atendeu, né? Os erros que você cometeu e aprendeu com o seu próprio erro. Não foi ouvindo falar. Cara, você aprendeu no campo de batalha. Sim. E tem uma baita de uma clínica. Então, normal. Agora, o cara que tem uma competitividade parecida com você e ele fala assim, faz metade do preço do Gustavo. Por quê? Só para fazer. Pô, cara... Aí é desigual, né? Ficou ruim pra ele, né? Ficou ruim pra ele. Não vai ficar legal não também. Vai. Ô, Gustavo, e a estética facial como um todo? Porque nunca se falou tanto como se fala hoje, né? Você entende que isso está virando só comércio agora, virou a feira, e estão esquecendo da ética? Ou você ainda enxerga que está tudo bem, que tem a ética por aí, que é só uma visão deturpada do mercado? Você que vive isso, para onde você está olhando? Como é que tá? Eu vejo meio a meio. Eu vejo que tem profissionais que ainda mantêm a ética e tem profissionais que enxergam aquilo como comércio mesmo. Né? Então, que vendem ali produtos que não vão adiantar em nada para aquele paciente. Excessos de produtos também, como eu falei. Eu já recebi na clínica pacientes que estavam, né, como eu falei, estavam inchadas e queriam fazer, mas eu optei em não fazer. Falei, não, quem vai fazer sou eu. Depois ela vai sair falando, foi o doutor Gustavo que fez. Mas tem um profissional que vai pegar essa paciente e vai fazer nela apenas pelo dinheiro. Perfeito. E tem clínicas que hoje vendem esses procedimentos como se fosse lojão. Não, vem aqui, compra 2 ml, 3 ml. A pessoa não sabe nem o que ela vai usar. Ela não fez nenhuma avaliação presencial se vai ser 3 ml, se vai ser 2 ml. É tipo um combo preparado. Vem aqui, compre o combo. Isso existe bastante. Então eu vejo muito isso. Né? Tem que tomar muito cuidado com essa relação aí de ética profissional e comercial. Porque é tentador, né, Gustavo? O mercado é tentador. Se a pessoa entende que ela faz um pacotão e coloca uma coisa e tá vendendo. Sei lá, faturava na clínica 20, 30 mil por mês, de repente colocou uns protocolos e foi para 80. Brilha o olho, né? Enche o bolso e fica naquela coisa. A pessoa pode, não vai, né? Mas ela pode perder o braço ético, profissional, o propósito dela, olhando só por dinheiro. A ganância pode matar uma profissão, né? Pode. Pessoas, inclusive. Com certeza. Vixe. Vamos lá. O que o Brasil poderia aprender com os Estados Unidos e Portugal sobre harmonização facial, regulamentação? Você que é um cara viajado, você que já foi fazer curso, você que ministrou curso, você que faz palestras, você que quase que mora em Portugal, parece que tem uma casa lá, porque o homem não sai de Cascais, gente. Bonito aquele lugar, hein, Gustavo? Bonito Demais. Bonito eu tive demais. em Lisboa recente, e aí fui conhecer Cascais, fui em maio, sol, dia bonito, cara, que coisa linda, né? Ali é demais. Você que é um homem viajado internacionalmente, como que você vê? O que a gente aqui no Brasil tem a aprender com a Europa e Estados Unidos sobre harmonização? Olha, eu falo que a gente precisava aprender. Eu não digo o profissional, né, aprender com o profissional de lá, mas aprender com o povo, com a cultura mesmo de lá. Nós somos cirurgiões dentistas desvalorizados. Apesar de nós sermos os melhores cirurgiões dentistas do mundo.
O brasileiro é o melhor cirurgião dentista. Tem gente que vem de fora, que levam a gente, né, para fazer procedimentos lá fora. Só que lá a odontologia, na Europa, nos Estados Unidos, ela é muito mais valorizada. Muito mais valorizada. Eu falo que se aqui no Brasil nós tivéssemos uma valorização maior para a odontologia tradicional, não existiria essa competição de harmonização facial. Todo mundo faz a harmonização facial, assim, para lucrar. Não vou falar que não. Eu faço pelas duas coisas. Claro, eu quero lucrar, mas eu gosto. Hoje eu sou apaixonado. Você escolheu, né? Eu escolhi aquilo que eu gosto de fazer. Eu fico doido quando eu vejo uma transformação facial e a paciente com a autoestima dela lá em cima. Cara, você melhora a depressão. Sim. Tem pacientes que melhoram de depressão com isso. Sim. Então, se na época nós tivéssemos uma valorização dessa odontologia preventiva, dessa odontologia tradicional, não teria tanta gente partindo para a harmonização facial. Eu lembro que eu brinco que o dia que eu definitivamente parei de fazer a odontologia normal, a restauração, foi o dia que eu estava fazendo uma restauração em MOD. A restauração em MOD, Cassim, é uma restauração que, imagina um dente aqui, ó. Ela chama mesial, oclusal e distal. Tá. É uma restauração que você tem que desgastar toda essa região, tudo, tirar toda a cárie, colocar a gente chama de... Uma contenção? Tipo uma contenção, não me lembro mais nem o nome disso. Mas é uma contençãozinha para não ter extravasamento de material. Tá. Deixar toda a boca desse paciente isolada para você colocar o material, fixar bem aquilo e você fazer o paciente morder sem ter nenhum tipo de infiltração ali. Na época, eu lembro que eu fazia isso aí em 1h30, 2 horas. Trabalhoso. Trabalhoso demais, não é fácil. Para você cobrar, na época, eu trabalhava numa clínica por porcentagem ainda. Nossa. Por porcentagem. Então, a gente cobrava ali, só para fazer aquilo, 350, 300 reais. E a minha porcentagem era 40% daquilo. Nossa. Né? E eu lembro que teve um dia que eu falei pro paciente, quanto que vai ficar? Aí eu falei, eu até falei assim, meio que 350, com medo de falar. 350, paciente, quê? Que caro! Tô brincando desse jeito. Tô brincando. Aí fica 250. Eu falei, mesmo assim tá caro, hein, doutor? Nossa. Credo, meu Deus do céu. Cobrar uma restauração esse valor todo. Meu Deus. Cara, e você não faz ideia como que é louco isso. Eu tô entregando saúde para essa paciente. Eu tô entregando uma restauração que vai durar... Eu tenho restauração minha que tem mais de 20 anos, cara. Que vai durar anos ali. O paciente vai poder mastigar. É saúde que ele vai ter. Ele vai poder mastigar. Até o estômago dele vai ficar bom, saudável. Agora, vai lá e faz um botox. Faz um botox que dura aí seus 4, 5 meses e cobra R$1.200. O paciente acha maravilhoso. E quanto tempo leva pra fazer? 10 minutos. Meu Deus. 10 minutos. Aí o paciente acha maravilhoso aquilo, meu Deus. Agradece, elogia, mudou minha vida. Tá barato demais, hein? Caraca, que inversão, cara. Que inversão, Né? né? Inversão. Por isso que eu falo, a gente precisava aprender com o povo de lá, né? Aham. Eles dão mais valor pro dente do que pra estética. Legal. E aqui não, aqui o povo dá mais valor pra estética do que pro dente. Que legal. Então é essa... A cultura mesmo. A cultura do mesmo, povo. é a cultura mesmo do brasileiro. Que legal. E assim, Gustavo, até você atua na estética, e cara, nada de errado com quem quer corrigir um negocinho, ficar mais bonito, tá tudo bem com isso. Mas se a pessoa abre mão de ter uma saúde bucal para ficar bonito por fora, cara, quer abrir a boca podre, não fica um do lado, né? Não fica um do Não lado. resolve. É Exato. aquele pessoal que cuida da casca, não cuida do contorno. Exatamente. Isso me lembra muito, vou fazer aqui uma piada, que vale até um corte depois. Parece muito aqueles caras que fazem a casca de Ferrari em cima do, sei lá, de um Celta. Você já viu esses caras que eles pegam, Sim. monta aqui, monta ali, você olha por fora e fala, cara, parece mesmo uma Ferrari. Você vê o cara colou um monte de coisa ali de acrílico ali. Bicho, não é, né? Não tem nada daquilo por dentro. Não tem nada ali por dentro, é bem isso mesmo. Tem que cuidar da saúde em primeiro lugar Tem e a que estética sim. vem na sequência e isso aí, tudo, é tudo isso aí. ganha, né? É isso aí. Show. Gustavo, vou falar um pouquinho de mitos. Todo negócio, toda profissão tem os seus mitos. Sim. No meu caso, marketing digital, qual que é o mito? Então é só eu postar todo dia que eu vou ficar famoso e vou vender muito, né? Sim. Vai sonhando, né? É só eu apertar o botão e impulsionar que eu vou vender muito, né? Vai sonhando também. São os mitos aí, tem que trabalhar direito com a informação. No caso da harmonização, o que você vê como um principal mito? Olha, o que eu mais vejo de mito na harmonização é fio durar anos. Eu vou fazer um fio em você e vai te durar 5 anos, 2 anos, 3 anos. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. É mito. O profissional que fala que vai ter uma duração dessa com um fio, ele está te enganando. O que vai fazer diferença no seu tratamento com fios? A sua abordagem e a sua associação ali.
com o paciente. Por isso que eu falo sempre, o fio ele não é nada sozinho. Ele precisa de preenchimento, ele precisa de bioestimulador. Mas, se não quer fazer o bioestimulador, no mínimo, um preenchimento ali para ajudá-lo a ter resultado, a ter longevidade. Então, só o fio. Você tem, Gustavo, paciente que só faz? Tenho um paciente que vai lá anualmente. Ele vai lá e faz o meu protocolo de fio anualmente. Eu já tive paciente que voltou depois de 2 anos, né? Mas não são todos. Por isso que depende muito de cada um. Tá. Tem paciente que ele é muito caxias ali em relação à saúde, ele se cuida, ele toma água, ele não engorda, não fica aquela oscilação de engorda, emagrece. Esse paciente ele me procura depois de 2 anos. Mas tem um paciente que vai depois de 1 ano e faz o meu protocolo. Eu quero uma duração maior, Gustavo. Então vai ser preciso fazer uma associação. Vai ser preciso associar o fio com o preenchedor? Vai ser preciso associar o fio com o bioestimulador? Perfeito. A gente está falando, então, de uma manutenção mesmo. Exato. Não basta ir lá fazer e esperar ou voltar depois de 3, 4, 5 anos. Exato, é. Tira um carro zero da concessionária e não volta para fazer a manutenção de 5 mil, 10 mil, 20 mil. Você perdeu a garantia, né? Perdeu a garantia. Vai dar um problemão no carro. Então... Até com a própria cirurgia, Cassim, até com a própria cirurgia. O paciente acha que fala, tem visto muito isso, né? Então é melhor esperar e guardar dinheiro para fazer um lifting facial. Puro erro, né? Porque vai guardar o dinheiro, vai fazer o lifting facial, ela acha que fazendo o lifting facial vai durar milagre eterno. Vida, vai ser milagre eterno, vai rejuvenescer, mas não. Tem limitações. Eu tenho limitação até com a própria cirurgia. E mesmo depois de fazer cirurgia facial, é preciso fazer as manutenções. Perfeito. Acontece que tem aquela coisa, né? Tem paciente que precisa fazer manutenção, muita manutenção, e tem paciente que precisa fazer pouca manutenção. Por isso que precisa de uma consulta. É igual hoje o carro híbrido. Né? O carro híbrido e o carro a combustão. O carro a combustão precisa de gasolina quase que semanalmente. E o carro híbrido, você precisa colocar gasolina ali depois de quanto tempo? Você sempre está lá com o elétrico primeiro. Sim. Aí você coloca depois de 1 mês ou coloca depois de 2 meses. Tá. Não estou falando que o paciente precisa voltar depois de 2 meses. Sim, mas... A manutenção é no mínimo de 6 em 6 meses, né? Vai ter uma maneira de funcionar, né? Também não pode pegar e exagerar na produção de colágeno. Tem muita gente, colágeno. Não é bem assim. A produção de colágeno, o excesso de estimulação de colágeno, muitas vezes não é tão bom. Então, você precisa dosar aquilo. 1, 2 vezes no ano no máximo. Não é aquela coisa repetida. Eu vou lá e vou fazer bioestímulo. Não é muito bem por aí. Nem de menos, nem de mais. Exato. Né? É a medida certa. A medida certa. E confiar no profissional, né, Gustavo? Isso aí. Porque você vai recomendar... tem paciente até que acha assim, ele falou para eu voltar todo ano só para ele lucrar em cima de mim. Não, cara, ele tá cuidando de você. Ele sabe o que é bom. Você não confiou para ele colocar uma agulha na sua cara? Confiou. Confia quando ele falar para você voltar. Né? É mais fácil dar manutenção do que voltar quando a coisa estiver meio perdida, né? Com certeza. Ô, Gustavo, e em 20 anos de formado, é isso que você tem, né? 20 anos de formado. Você se arrepende do quê, meu amigo? Profissionalmente, empresarialmente? Vamos abrir esse coração aqui. Cassim, não me arrependo de nada. Se eu pudesse, eu faria tudo do mesmo jeito que eu fiz. Por quê? A gente aprende com os nossos erros. Eu falo que a gente aprende com os nossos erros. Eu aprendi muito com os erros que eu cometi, com as parcerias que eu cometi que não deram certo. Aprendi com essas parcerias. Durante todo esse trajeto de aula, de trabalho, eu faria tudo do mesmo jeito, Cassim. Pra você ter ideia. Cara, eu já tive parceiro meu que quando a gente sentia, né? Eu falo com a minha colega, a gente sentia quando a gente ia ser dispensado. Tipo, vamos começar a fazer sozinho. Teve parceiro meu, nosso, que eles contratavam um videomaker para pegar a aula nossa, toda a aula nossa, e usar a nossa aula. Isso era o começo deles. Depois eles mudavam, né? Não sei. Mas eu lembro que eu nem ligava, sabe? Eu falava, não tem problema, deixa ele, né? Eu falo que eu era muito bonzinho, assim. Eu não ligava pra essa ingênuo até. Era ingênuo, porque pra mim todo mundo era gente boa. Eu só queria... como eu tava inovando, eu queria só fazer amizade. Eu ia nos lugares pra fazer amizade, pra tomar uma cerveja com a galera, pra fazer um churrasco, pra ensinar, claro, mas pra conhecer novos lugares. Só que por trás daquilo sempre tem aquele cara que é muito legalzão com você, né? Ô, meu lindo, nossa, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu digo que esses caras é que nem aquele amansador de cavalo, sabe? O amansador. O amansador de cavalo não fica passando a mão no cavalo para depois montar no cavalo? Boa. É bem isso daí. Boa. Então, eu não me arrependo, Cassim. Eu faria
tudo de novo. Isso me fez ser quem eu sou hoje. Perfeito. Te lapidou, né, Gustavo? Porque imagina se você não tivesse passado por essas armadilhas, esses problemas, talvez você fosse passar agora. Porque você não ia ter conhecido, né? Com certeza. Aquela rua que você sabe, que você sempre vai no caminho para casa, você conhece onde está o buraco, não é isso? É isso aí. Você está dirigindo, até inconsciente, você desvia da tampa do bueiro, que você conhece, né? Porque um dia você errou e passou com o pneu na tampa do bueiro. Cara, isso é muito legal e mostra uma maturidade muito grande. Que idade você tá, Gustavo? Tô com 44. Ah, é mentira, pô. Aí é mentira. Aí eu vou ter que passar lá pra fazer a harmonização pra chegar. Eu tô com 40, só tô com um a mais. Olha aqui meus cabelos brancos, Tá minha bem barba pra caramba, branca. tá bem Pô, demais da que conta. isso. Tá bem demais. Que legal, Gustavo. Cara, é um prazer te receber aqui. Prazer. Eu tenho certeza que a nossa audiência tá gostando muito do nosso papo. Vou deixar o seu Instagram na descrição pra todo mundo ir lá falar com você. Desde profissionais que querem aprender com você, saber quando vai ter um outro tipo de treinamento, ou clientes que querem se consultar com você também. Quero saber um pouquinho da sua visão. Estamos em 2025, cravado. Como que você imagina que vai estar a harmonização facial no Brasil em 2030, daqui 5 anos? O que você consegue visualizar, deslumbrar ou imaginar? Vejo que vai ter uma volta para a odontologia tradicional. Tudo aquilo que a gente falava, né? Não vai fazer porque não sei o que, vai voltar de novo a ter profissional, porque hoje tem profissional que se forma, cara, ele não quer mais fazer harmonização. Até uns 10, 7 anos atrás, o profissional que saía da faculdade, não, é harmonização. Hoje voltou para implanto, para orto, para endo, porque tá em falta, cara. É verdade. É um mercado que tá em falta. Tem muita gente que fala, poxa, eu não consigo achar um endodontista bom. Me indica alguém. Até eu não sei mais quem indicar. Porque eu tinha amiga minha que era endodontista, virou harmonizadora facial. Implanto também que virou harmonizadora. Então é muito difícil. Então o que acontece? É um ciclo. Tá. É um ciclo natural da vida. Cai, falta... Os profissionais faltam ali. Profissionais ali. Vamos voltar a saturar de novo, aí a harmonização cai, aí volta a harmonização de novo, é um ciclo. Boa. E eu acho que agora, daqui uns 5, 10 anos, o que vai prevalecer é a estética regenerativa. O que é estética regenerativa? Parar com excesso de bioestimulação, fazer a tua célula trabalhar para você. Fazer procedimentos mais naturais possíveis. Claro, usando, sim, produtos como preenchedores faciais, fios de sustentação, mas desde que sejam naturais. Entendi. Nada exagerado. Porque você nasceu de uma forma. Você tem que continuar com a mesma forma que você nasceu, com seus traços naturais, mas sem aquele grande volume, né? Ajuste, né? De repente o nariz está para baixo, a pessoa sofreu bullying na escola, tem aquele osso aqui em cima, né? Exato. Sei lá, eu tenho uma pele marcada por conta de acne. Cara, dá para melhorar isso? Dá. Por que não? Por que não, né? Claro. Por que não? Agora, o que a gente viu nos últimos 5, 10 anos foi uma coisa realmente muito fora do normal, num limite que você fala, cara, olha essa boca, parece boca do Bob Esponja, boca de peixe, né? Olha esse nariz. A galera começou a reparar que fugiu do limite. Então, a sua visão tá para uma harmonização mais natural, de ajuste. Vamos trabalhar a beleza e não socar produto para dentro. É isso aí. Que legal. E sobre... Você falou há pouco, e eu tinha esquecido a pergunta, eu lembrei agora para o final, eu quero fazer essa pergunta. O vegetariano, o vegano, de muito tempo, de longa data, que quer fazer procedimentos estéticos, e aí tem essa questão de colágeno, de pele, de musculatura, como profissional e falando de forma científica, de forma como um profissional de odonto mesmo que você faz o procedimento. Tem diferença? Esse paciente tem que tomar um certo cuidado? Ele não tem? Ele vai responder diferente? Ele não vai? Tem diferença na alimentação? Tem um pouco, Cassinha. Aquele paciente que não suplementa com a B12, principalmente. Tá. O paciente que toma ali seu suplemento de proteína à base de soja, ok, ele tem uma certa quantidade de proteína, mas nada se compara à proteína animal com relação à formação do colágeno. Colágeno é proteína, né? A gente sabe que eu quero comer brinca, né? A avó brincava, quer ter a pele boa, come torresmo, come pé de galinha, né? Come o mocotó. Por quê? Porque aquilo lá é o colágeno. Verdadeiro. O verdadeiro colágeno. Mas o vegano, o vegetariano, ele não vai sofrer tanta diferença assim, né? Como, não vou poder fazer, por exemplo. Não posso fazer, não. Pode. Ele pode fazer, vai melhorar, até mesmo porque o vegano e o vegetariano sofrem demais com isso. Com a pele deles são um pouquinho mais envelhecidas, né? Tá. Eu conheço muita gente que não é
porque faz uma excelente suplementação. Legal. Então, hoje, para você ser um vegano, você precisa Suplementar de uma maneira. de uma maneira muito adequada para você não Tá. sofrer com as consequências disso. Né? É bom falar disso, porque de repente a pessoa, um vegano, um vegetariano, vê um resultado, vê um antes e depois, que você falou, chega lá e quer algo parecido, mas não tem a suplementação, não tem aquela alimentação. E, pô, esse organismo responde assim porque essa pessoa tem esse tipo de alimentação. Exato. O seu vai responder um pouquinho diferente. Então, né, dá ciência para o paciente, né? Olha, Com o seu é um certeza. pouquinho diferente, mas pode fazer. Vamos tratar, vamos cuidar, todo mundo pode ficar um pouco mais bonito. Todo mundo pode ficar, não Dá vai pra ter problema nenhum. Bom demais. Gustavo, durante a recuperação do paciente, como que você recomenda, o que seria adequado ou não seria, em termos de alimentação e álcool, por exemplo? Beber uma cerveja, beber um vinho, alimentação na pós-recuperação. Isso influencia no resultado final? Tem gente que abacalha? Eu tenho um paciente meu que pergunta, né? Olha, eu posso beber um álcool? E aquele paciente, eu falo assim, desde que você não extrapole, não tem problema nenhum, tomar uma Tacinha de vinho? Uma tacinha de vinho, uma cerveja. Uhum. Agora, se você extrapolar, tudo que você excede, você faz o seu fígado trabalhar mais em excesso e vai prejudicar, sim, o seu procedimento, a sua recuperação. Eu sempre recomendo não comer crustáceo, depois que faz esse procedimento com preenchimento facial, principalmente. O crustáceo ele tem uma tendência a te dar um pouco mais de alergia pós-operatória. Então, a recomendação que eu passo para esse paciente é evitar aí uns 20 dias. Gustavo, é muito comum a pessoa não estar satisfeita com o corpo. Não vou nem falar com relação à obesidade, porque não é um assunto aqui. Mas o rosto, a acne, uma bochecha, a gordura, papada, esse tipo de coisa toda. E aí, você vai ter uma conversa com a pessoa no consultório e a alimentação dela, 80% do dia dela é biscoito recheado, é sorvete de mercado, que é só gordura, a pessoa come farinha o dia inteiro, tudo quanto é tipo, vive à base de pão, come margarina, a alimentação é muito ruim. E a pessoa chega, quer fazer o procedimento e quer sair linda. Como que é isso, cara? Eu falo que a gente às vezes é confundido com Jesus Cristo. Né? Eu vou lá no milagreiro, no santo milagreiro que vai me deixar bonita. É boa. Então é preciso sim, o paciente ele tem que entender que não é assim da noite para o dia, é um processo. Então, às vezes, esse processo ele começa por ela mesma. Então, ela tem que... Eu falo que, às vezes, tem paciente que, se entendesse que ela mesma poderia se harmonizar. Quando a gente perde peso, você vê, o paciente que perdeu peso, emagreceu, ele já fica com o rosto melhor. Né? Claro que perdeu em excesso, fez aquela perda de peso sem fazer academia, sem fazer musculação, vai cair a face. Então, o paciente que perde peso, que emagrece... Agora, aquele paciente que vai lá, come gordura, come margarina, come bolacha, pão, todo dia, o dia inteiro, açúcar refinado o dia inteiro. E aí vai lá e quer sair da noite pro dia bonita. Não dá, não tem como. Então, o paciente precisa ter uma alimentação balanceada. Isso é fato, isso é para todos, né? Não é só para harmonização, é para a vida, né, Cassim? Cuida da alimentação. Exato. E se puder se preparar um pouquinho com isso para quando for procurar o profissional, vai ter um resultado melhor. Exato. Porque desinflama, desincha e tudo melhor. Vai estar menos inflamado, né? Não vai inflamar conforme inflamaria, né? A alimentação é fundamental. Fundamental. Bom demais. Amigo, no final, e eu faço a pergunta de surpresa, a gente não combina isso? Tá. Eu falo o seguinte. Vamos imaginar que o Gustavo agora é o dono da Times Square, Nova York, todos aqueles telões maravilhosos, e aí você vai poder passar uma frase naquele telão, e é uma frase que você acredita, uma frase que você gosta, uma frase que você ouviu de alguém, uma frase de propósito da vida, uma coisa desse mês ou da vida, o que você quiser, mas tem que ser uma frase sua, porque 8 bilhões de pessoas do planeta vão passar pela Times Square do Gustavo e vão ler essa frase. E agora, que frase é essa? Olha, se fosse pensar numa frase, eu pensaria nessa frase pensando na pessoa que escuta muitas outras pessoas. Eu vejo muito isso. Tem muito paciente meu que não faz. Por quê? Porque a vizinha falou que não pode. É contra. O fulano não quer. O marido não deixa. Então eu falaria para essas pessoas que o seu padrão de beleza é aquele que te faz sorrir, que te deixa feliz. E quando você olha no espelho, você se sente bem. Impagável, né? Impagável. O seu padrão de beleza é aquele que te faz sorrir. E não ligar para a opinião dos outros. Porque muitas vezes você vai deixar de realizar um sonho ou vai deixar de sorrir todos os dias porque você não está fazendo aquilo que você gostaria de fazer pela opinião das pessoas, né, Gustavo? E trava a vida, né? E trava a vida. Trava, você não faz ideia como trava.
Bom demais. Amigo, prazer te receber aqui. Gustavo Faisal. Você pode acessar o Instagram do Gustavo, vai estar aqui na descrição do vídeo. Entre em contato, manda um direct. Se puder, venha se consultar com o Gustavo. Se for um profissional, pesquise ali quando ele vai abrir uma próxima turma VIP de treinamento presencial, mão na massa, para te ajudar a desenvolver as técnicas que ele também utiliza no dia a dia da clínica dele. É um empresário de sucesso. Vai ver o Instagram dele lá, você vai ver. O homem é de sucesso. Faz conteúdo, grava vídeo, conversa da entrevista. É o cara para você acompanhar na harmonização facial e é um profissional que eu respeito muito. Então, nos vemos de novo em breve no próximo episódio do Newcast. Newcast é o meu estúdio podcast aqui no bairro Swiss Park, em Campinas. Se você quiser gravar um episódio, participar aqui de uma entrevista comigo ou gravar o seu próprio conteúdo, é só entrar em contato comigo também, que está na descrição deste vídeo. A gente se vê em breve, até a próxima.